Fala, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso primeiro podcast, Universo Vasco. Eu sou o Caio Machado e vou trazer aqui para vocês algumas das principais notícias, do dia, da semana, tudo que envolve o nosso querido e amado Clube de Regatas do Vasco da Gama. Beleza? E hoje nós acordamos, né? Pelo menos eu acordei com uma bela notícia envolvendo o número de sócios torcedores do nosso querido Vasco da Gama. Finalmente alcançamos a marca de 100 mil adesões ou renovações aos planos de sócio torcedor. Matéria que vocês podem ver completa no nosso site, universovasco.com.br. Beleza? Essa marca é impressionante, né? Para não dizer outras palavras um pouco mais feias, um pouco mais grandes. Mesmo em meio à pandemia, a torcida vascaína mostrou todo o amor, toda a paixão e a incerteza, né, sobre o futuro, seja do clube, seja do futebol, seja do mundo, devido a essa crise universal, né? O Vasco já vivia uma crise muito grande, né? Desde os últimos 10, 20 anos até, talvez. Uma crise financeira, administrativa, política, de tudo um pouco, né? Uma guerra, digamos assim, interna que vive no Vasco. E a situação só piorou depois que a pandemia chegou, né? Depois que o Covid-19 chegou, a situação ficou quase insustentável, porque acabaram quase todas as receitas, praticamente todas as receitas do clube se acabaram, o clube já não tinha como pagar muito bem suas contas, né? Devido à pandemia, não, por certo tempo acabaram-se, né, os jogos, o futebol se paralisou no mundo inteiro e voltou recentemente o Campeonato Carioca, principalmente, mesmo com todo o caos que envolveu o Campeonato Carioca, voltou para terminar, né? E nesse tempo aí o Vasco ficou sem receita, né? Principalmente por conta da ausência do público, né? Que ainda não foi liberado. A ideia era que a prefeitura, o governo do estado do Rio de Janeiro, liberasse a volta do público a partir do dia 10, né, de julho, se não me engano. Só que devido a não melhora, né, tão grande como se esperava a respeito dos casos de coronavírus, o retorno foi adiado e ainda não se tem uma noção, uma ideia exata de quando o público voltará. Por conta disso, o Vasco perdeu uma receita crucial envolvendo os torcedores no estádio, né, o pagamento das receitas, e até mesmo o sócio-torcedor perdeu um pouco do intuito, né, perdeu um pouco da sua essência, porque a ideia do torcedor ser sócio é que tenha vantagens no clube, como ir aos jogos, conseguir descontos, né, ou até mesmo isenção, né, do ingresso, dependendo do plano que o torcedor escolhe ou opta ao se associar, né? Só que, apesar de tudo isso, parece que a torcida abraçou o clube mais do que nunca, né? Além da associação em massa que tivemos no final de 2019, quando chegamos ao topo da América Latina em número de sócios torcedores e ao top 5 mundial, né? A torcida mostrou mais uma vez que abraçou o clube, mostrou sua paixão e o clube agradece mais do que nunca, né? Porque não tem de onde tirar receita praticamente, a não ser alguns patrocínios, né? Que são difíceis de se arrumar na quarentena, na pandemia. O sócio torcedor virou uma receita crucial, né? Além da venda de jogadores, né? Que o Vasco também já era obrigado a fazer para poder manter suas contas em dia. Foi obrigado ainda mais, né? A negociar os seus jogadores e a preços muito mais baixos do que se esperava. Temos, por exemplo, o Thales Magno, né? Que tem uma multa de 45 milhões de euros, mais ou menos, se não me engano. E o Vasco sabe, né, que não tem muita alternativa e terá que liberar ele por menos que isso, né? A ideia é que ele seja liberado por mais ou menos 20 a 25 milhões, pelo menos 25 milhões de euros, que daria quase 180 milhões de reais, né? Já chegaram algumas propostas do Krasnodar, principalmente da Rússia, só que a proposta não foi tão vantajosa assim, né? Principalmente para o jogador, né? O Thales que acabou recusando
a proposta de jogar no futebol russo, né? Não é lá um dos principais da Europa, então não foi tão atrativo assim para o Vasco. Mas o Vasco acabou se desfazendo do Marrone, né? Atacante criado na base, que foi vendido para o Atlético Mineiro recentemente, de Jorge Sampaoli, né? Mas voltando ao assunto do sócio-torcedor, é sem dúvidas um marco na história, não só do Vasco, mas como uma história do futebol, porque nunca se há registros de que um clube de futebol conseguiu 100 mil renovações ou adesões aos seus planos de sócio-torcedores numa pandemia, né? Pandemia tiveram poucas no mundo. E ainda, você tendo um número gigantesco, absurdo de torcedores se associando a um único clube em um curto período de tempo, né? Além da associação histórica de 180 mil, ainda tivemos uma nova associação histórica de 100 mil renovações ou adesões. E temos aqui agora uma história que será contada por muitos e muitos e muitos anos, não só no futebol, mas não só no Vasco, como no futebol mundial como um todo, né? E o Vasco agradece mais do que nunca, principalmente o presidente Alexandre Campelo, né? E toda a sua diretoria, por conta de ter uma opção agora de receita de renda para que possa destinar aos principais e cruciais pagamentos que o Vasco deve fazer mensalmente, né? Os pagamentos de salários dos funcionários, que sofrem bastante com isso, com os jogadores, por exemplo, e outras contas do dia a dia, né? Então, basicamente foi isso, galera. As principais notícias de hoje, deste domingo, dia 20 de julho, e espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Vamos ter novos podcasts, ainda sem muitas datas definidas, mas vocês vão poder garantir aqui e acompanhar sempre que sair. Para isso, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, né? Clique no botãozinho, ative o sininho das notificações para receber todas as notificações, receber os próximos podcasts. E por último, mas não menos importante, curta, né? Para que possa ser expandida aqui, possa ser divulgada para outros canais o nosso bate-papo. E comenta aqui também o que você acha dessa associação em massa histórica que esteve no ano passado, mas também das 100 mil renovações ou adesões aos planos de sócio gigante. Beleza? E um grande abraço a todos. Saudações vascaínas. Vou subir a colina pra ver meu amor, vou lá ver meu Vasco jogar.